Ok, pessoal, já estamos em gravação. Vamos aguardar. Falta menos de um minuto. Boa noite, mãe. Minha mãe chegou, a Alicia Requena ela. Estava procurando por ela aqui. Só por hoje, não se preocupe. Nessa hora, falha para mim, né? Eu fico preocupado se minha mãe chegou. Ok, pessoal. Muito boa noite a todos. São exatamente as 19 horas do dia 14 de setembro do ano de 2023. Quero agradecer a todos vocês pela pontualidade. Nesse exato momento, nós estamos com 17 pessoas no grupo, as pessoas ainda estão chegando. E o objetivo dessa reunião é uma reunião tutorial. O que é uma reunião tutorial? A gente se reúne, né? São várias reuniões, mas cada módulo, né? Seja de Reiki, de Karuna, de Tarô do Reiki, curso de extensão universitária, a cada 60, no máximo 90 dias, a gente se reúne online para tirar dúvidas. Então, os cursos no Instituto agora adotaram o formato híbrido. A pessoa faz o curso presencial. Então, estou vendo aqui que nós estamos com o Nélio. O Nélio fez o curso agora, no Rio de Janeiro, presencial, e está chegando no curso online. A pessoa pode repetir os cursos, né? Faz presencial, caso do Nélio, né? E repete online e vice-versa, tá? A pessoa faz online, pode repetir presencial. Então, é o nosso formato híbrido, recomendado pela professora doutora Francisca Cruz, professora da UERJ e da Fundação Getúlio Vargas, especialidade dela é educação à distância. Ela é aluna presencial desde antes da pandemia, assistiu todos os cursos durante a pandemia, entre uma onda e outra, ela presente, e ela fez uma palestra no congresso do ano passado, recomendando que o ensino adotado fosse o ensino híbrido, né? As pessoas fizessem as duas abordagens. Fica gravado, né? Tem dúvida, assiste de novo. Deu vontade de usar o banheiro, dá um pause, vai no banheiro, deu sede, vai beber água, alguém telefona, você interrompe, volta, né? Então, a tecnologia tem essa vantagem. Só que você, online, você não tem como a interação que nós tivemos no final de semana passado, quando nós deitávamos as pessoas, né, e as pessoas recebiam o caruna de 6, 8 terapeutas. Isso é muito forte, né? Essa experiência ela só é possível de forma presencial. Eu quero agradecer a Elnélio, que se fez presente agora, né? Está chegando, e convidar vocês também para que adotem o ensino híbrido. Ok, pessoal? Então, a reunião de hoje nós iremos abordar um tutorial de Karuna nível 2. No dia 30 de janeiro desse ano de 2023, nós iniciamos um curso online de Karuna 2, Rita e eu, e a gente vai sem pressa, né? 2 horas todas as noites, começa em geral na segunda-feira, e fomos ensinando até que a gente concluísse tudo, né? E concluímos no dia 7. Deu uma semana e meia, mais ou menos, né? A última aula desse ciclo foi dia 7 de fevereiro. Então, nós fechamos esses cursos, essas aulas todas, do dia 30 de janeiro até o dia 7 de fevereiro, elas foram gravadas. Rita organizou os links de acesso. Eu vou marcar aqui para vocês. Colocar um dedinho no grupo do WhatsApp, para que vocês saibam onde está. E aí vocês têm o link e tem a senha. Copia a senha, o ideal é copiar com o mouse, né? Colar, que senão acaba digitando errado. E vocês terão acesso ao curso completo. A partir do momento que vocês venham com dúvidas, vocês vão anotando e aguardem as próximas aulas tutoriais.
Só que o que eu faço é o seguinte: a pessoa me escreve, eu tiro a dúvida, em privado, e mando essa pergunta para o tutorial. Pode ser que essa pergunta seja a dúvida de outros colegas, né? E a gente acaba abordando sempre a resposta com mais profundidade. Então, só para vocês saberem, tá, que hoje é a nossa primeira reunião tutorial de Caruna 2. A gente ainda não teve reunião tutorial, tá? É a primeira tutorial. Algumas perguntas foram formuladas do dia 7 de fevereiro para cá, e eu fui anotando, fui colocando, fui marcando, né? Já organizei tudo. E hoje, quando eu abri o grupo, as pessoas começaram a formular as perguntas. Eu fechei provisoriamente o grupo para que eu possa tirar as dúvidas das pessoas. Em seguida, a gente abre novamente o grupo. Então, vamos lá, tá, pessoal? Vamos ver quem está presente aqui. Adriana Munhoz, tá? Então, ela postou, vamos ver o que ela, eu não li ainda, tá, pessoal? Eu só vi que era a pergunta. Então, eu marquei para vocês onde está a pergunta da Adriana Munhoz. Por que que eu estou priorizando ela? Porque ela está online, tá? E o grupo está fechado, a gente pode interagir aqui pelo chat. Então, ela pergunta, mestre, os símbolos Karuna possuem qualidades yin e yang ou são neutros? É o seguinte, pessoal, a qualidade yin e yang é uma qualidade energética. Quando você pega uma pilha, ela tem uma corrente, uma pilha de uma lanterna, porque ela tem o positivo e o negativo que dá a corrente dela. O ímã, ele tem o magnetismo, né? As correntes magnéticas, o ímã, o planeta tem, porque tem o polo norte e o polo sul. A eletricidade é a mesma coisa. Você coloca uma tomada, né? Tem um pino positivo e o negativo. Nós temos dentro de nós o positivo e o negativo, senão a energia não circula. Então, a questão de positivo e negativo é uma questão de energia. E os símbolos, eles não, você não pode considerar eles uma coisa energética. Os símbolos são instrumentos. Os símbolos são como se fossem antenas. Numa metáfora, eu compararia um símbolo a uma forma de gelatina. Você não vai comer a forma, ela serve para fazer a gelatina. O símbolo serve para captar a energia. Aí essa energia ela pode se polarizar quando ela sai positiva e yang, negativa e yin ou neutra. Mas os símbolos, eles não têm polaridade, tá? Eles são neutros, porque eles são instrumentos, eles são antenas. Eles não são a energia em si. Eles captam a energia que nós estamos mergulhados. Então, eles não têm qualidade nem yin nem yang, tá bom? O que o Sei-Reiki faz no Reiki 2 é conectar com a Lua, que irradia energia feminina. Mas isso não quer dizer que o símbolo seja yin. Ele conecta com o astro que irradia essa energia. O Honsha Zeshonen, ele conecta com o Sol, mas isso que irradia o Yang. Isso não quer dizer que o símbolo seja Yang. Ele conecta com um astro que irradia a energia Yang. Ok? Mas o símbolo Honsha Zeshonen, por exemplo, ele não é Yang. O Seireki não é Yin. Eles são instrumentos, tá? Eles não têm essa polaridade. Isso não existe nesses símbolos, nem no Karuna, nem no Reiki. Então, essa é a pergunta. Não sei se eu me fiz entender, Adriana. Se você pode. Manuel Crispim, bem-vindo. Ela está dizendo que ela entendeu, tá? Aí a Gisela, eu dei boa noite para ela, deixa eu checar se ela está aqui presente. Então, vamos priorizar a pergunta da Gisela, tá? Gisela esteve aqui na minha casa ontem, eu engordei umas graminhas, que a Rita caprichou no lanche, né? Ontem foi quarta-feira, foi a noite do grupo de estudos Mikau Sui. E eu sempre convido os alunos, para um aluno pelo menos, no Rio de Janeiro nós fomos 5 que se fizeram presentes, para pelo menos um funcionar como molde, né? A gente fazer o Reiju. E ela é do Rio de Janeiro, eu também me criei lá, só que ela está morando aqui, eu também, ela é minha vizinha, né? A gente gosta muito dela, então quero agradecer ela pela presença na data de ontem, tá?
Então, vamos ver o que a Gisela nos traz, tá? Isso ela postou, eram 16 horas e 47 minutos. Gisela Glaucia. Boa tarde, mestre Johnny e Rita. Boa tarde a todos os colegas. A dúvida seria se podemos utilizar o símbolo CRIA para o envio de reiki à distância, no lugar do Shokurei. Ao final, e caso seja possível, se essa substituição felicita, quer dizer, traz alguma vantagem, o receptor com ganho energético. A pergunta seria para o envio de reiki à distância, para desencarnado. Bom, vamos dividir essa pergunta em duas, tá? Então, o símbolo cria. Nós vimos que é o segundo símbolo que a gente aprendeu no Karuna 2, né? O primeiro símbolo é o Nossa, o segundo é o Kriya, depois o Yavá e depois o Shanti. O Kriya, ele é um Shokurei duplo, tá? Se alguém tiver dúvidas com relação ao Kriya, eu mostro aqui para vocês, é o Shokurei duplo. Então, o Shokurei, ele é um símbolo de conexão, ele também é uma antena, é um instrumento, ele conecta com o magnetismo da Terra. Lá no nível 1 do sistema Uzui, quando vocês receberam o nível 1, o pessoal que fez o mestrado sabe, né, que a gente vem aqui, coloca o Shokurei aqui em cima, o Shokurei entra pelos braços, a física diz que a partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, vem para a pineal, aí abre as mãos, em geral é a Rita que faz essa parte, e o outro Shokurei, né, vem para o timo, funciona como um registro. Só que a pessoa no nível 1, ela não aprende a utilizar o Shokurei, porque é matéria de nível 2, que é o Okuden. Agora, existem alunos meus formados no Instituto que ensinam. É errado? Não é, não existe certo nem errado no Reiki. O certo e o errado são produtos da nossa imaginação. Existem maneiras diferentes de ensinar o Reiki e todas são corretas. Então, alunos meus ensinam, são formados por mim, e a decisão cabe a eles, tá? Eu procuro ensinar no nível 2. Mas lá no nosso livro, eu explico que o Shokurei é o único símbolo que pode ser utilizado por um reikiano iniciado apenas no nível 1. Está escrito no nosso manual. Então, lá no nível 1 de Reiki, a gente aprende a fazer autoaplicação, né? Aquelas posições do sistema Usui tibetano. Existem outras escolas, né? Em geral, é de 12 a 24 posições. A nossa escola, a gente recomenda 14 posições. Então, a gente vem e não tem símbolo no nível 1. Fica 5 minutos, terminaram 5 minutos, mais 5, 10, terminou os 5 minutos, mais 5, 15, mais 5, 20. E aí é o nível 1, autoaplicação. No nível 2, se você resolver vitalizar o seu corpo, você desenha o Shokurei, que já podia usar no nível 1. Toca, fala Shokurei, Shokurei, Shokurei. E ao invés de ficar 5 minutos, você fica 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. O que é que o Shokurei fez? Ele potencializou. E o que é potencializar perante a física, a química, a ciência? É tornar mais forte. Eu gosto muito de metáforas, comparações metafóricas. Então, suponhamos que você pegue uma mangueira no jardim, você abre a torneira e você vai molhando as plantinhas. E demora 5 minutos para molhar cada planta. Você não precisa abrir a torneira sempre que você mudar de planta. Já abriu a torneira. Então, eu não preciso desenhar Shokurei quando eu mudo de posição. Eu desenho uma vez só, falo Shokurei, 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 não preciso mais desenhar o símbolo. Não preciso mais abrir a torneira quando eu mudar de planta. E aí eu demoro 5 minutos para molhar cada plantinha. Vamos supor que sejam árvores frondosas. Aí eu estou com pressa, eu vou lá na torneira e abro mais o registro. E aí vai sair mais água, vazão. Mas é o mesmo registro, a mesma torneira, a mesma mangueira e a mesma água. Não mudou a qualidade da água. O que mudou foi o fluxo, a vazão.
E aí, por sair mais água, eu molho em 2 minutos e meio. O Chokurei faz isso, ele potencializa, ele faz com que saia mais energia. O que é que a ciência diz? Se eu pegar uma flecha e eu encostar ela na minha pele, não acontece nada. Mas se a flecha vier de um arco com muita velocidade, a mesma flecha, ela penetra e me mata. Então, uma flecha devagarzinho, não acontece nada. Ela com velocidade, a mesma flecha, ela penetra e me mata. Uma flecha, ela é feita de matéria. Einstein disse que energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, se é matéria, é energia. Só que ela parada, ela não me machuca. Ela, com velocidade, ela machuca. Então, o que é força perante a física? Força é a energia em movimento. Então, o Chokurei, ele dá mais movimento. Ele é o giro. Então, ele dá força. Por isso que é o símbolo de poder de Uzui. Lá no Japão, eles dizem, o símbolo 1, que é o símbolo Chokurei, é o símbolo de poder de Uzui. Então, o Chokurei te liga ao planeta e te dá o poder. O que foi que Einstein falou? Que a energia é igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Por que que Jesus falou, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente? Jesus que falou isso. Duas ou mais. Jesus não falou uma pessoa. Por que que Jesus não falou uma pessoa? Porque uma pessoa ao quadrado é uma pessoa. E duas ao quadrado dá quatro. Por isso que o Instituto se fortaleceu e se fortalece a cada dia, porque eu sozinho, eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei, nem Rita, mas nós somos dois. Entendeu? Não sei se ela continua me ouvindo, Elizabeth Elim e o Fábio Cacuri. Eles são dois, eles são fortes também, entendeu? Estou dando exemplos para vocês, tá bom? Marcos Alexandre e Simone, eles são dois, eles estão só se fortalecendo. Os dois estão me ouvindo aqui. E eles vão longe, esse casal vai muito longe. São dois. Então, se o Chokurei ele já é forte, se você juntar dois Chokureis, ao quadrado dá quatro. Só que é a mesma energia, igual que é a mesma água que você está molhando o jardim. Tá? Então, você pode, ao invés de usar o Chokurei, usar o Cria, porque é a mesma coisa. Só que a vazão, o fluxo, fica 4 vezes mais forte. Então, você vai trazer vantagem. É igual você tomar banho com as gotinhas de água, você vai tomar banho. Abre o chuveiro, lembra aquelas duchas Corona bem antiga no inverno, que fazia muito frio? Então você ia fechando para cair pouca água para esquentar, né? Ou alguém nunca tomou banho com ducha Corona, de 50 anos atrás, né? O inverno, aí a gente fechava e caía aquelas gotinhas quentes e tomava banho, né? Aí, um chuveiro melhor, cai mais água. Aí você toma banho mais rápido, mas é a mesma água, é a mesma corrente elétrica. Então, o Cria, você pode usar o Cria no lugar do Chokurei, no caderninho de nível 2, na mandala de cristais de nível 3A, no envio de reiki Uzui à distância. Vai mandar reiki, do nível 2. Ao invés de Chokurei, você bota o Cria. A vazão fica mais forte. Você ganha tempo. Ok? Eu não sei se eu me fiz entender, né? Que eu faço tanta comparação, tá? Gisela, se ela entendeu isso, se eu posso avançar. Aí ela pergunta aqui. Ela disse que entendeu, tá? A pergunta seria para o envio de energia à distância para desencarnados. Na foto, fazendo uso do símbolo 4, naturalmente. Então, aqui, pessoal, pelo que me consta, nesse grupo aqui, todo mundo é pelo menos nível 3A de rei. 2 com certeza, senão não pode chegar no Karuna 1, né?
A pré-condição de ser Karuna 1 é ser nível 2. Eu acho que todo mundo aqui é nível 3A e 3B, pelo que eu estou vendo aqui. No nível 3A, o aluno recebe o símbolo Daikomyo. E esse símbolo Daikomyo é um símbolo que te tira da terceira dimensão. Einstein provou a existência de diferentes planos dimensionais. Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado por duas das maiores revistas científicas norte-americanas, ele conseguiu comprovar cientificamente, dentro da metodologia científica, a existência de uma outra realidade dimensional, que é a quarta dimensão, onde há o contínuo tempo-espaço. Não há passado, nem presente, nem futuro. É ali que o tarô do rei, que os outros oráculos atuam. Havendo futuro, não vai para a quarta dimensão, que não existe futuro. O futuro e o presente é uma coisa só. E não há distância. Então, Einstein provou isso. Jesus, há 2000 anos, a cada ano que passa, eu me ligo mais. Eu não tenho uma religião específica. Eu gosto muito da doutrina espírita, do cristianismo, do budismo. Aprendi muito no hinduísmo, no judaísmo. Tudo que prega o amor, né? Quando pessoas me perguntam qual a sua religião, eu falo a mesma de Albert Einstein. E qual era a dele? Ele dizia que a religião do futuro seria cósmica, quer dizer, energia. E a gente trabalha com energia, sem dogmas de teologia. Ele morreu em 1955, ele morreu há 73 anos atrás e estamos no futuro, né? Mas eu gosto muito do cristianismo. E a cada dia eu aprendo mais com os ensinamentos de Jesus. Eu tenho Jesus como um dos meus gigantes. Eu gosto muito de Isaac Newton também. Ele disse há 300 anos atrás que ele pôde ver mais longe porque ele estava de pé apoiado no ombro de gigantes, no plural. E eu me apoio em ombro de gigantes. Alguns estão encarnados, como Sensei Doi Hiroshi, Sensei Fuminori Aoki, Sensei Noriko Ogawa, Sensei Inamoto, do Japão. Outros estão desencarnados, alguns já foram, né? O próprio Osho, né? Ele morreu em 1992. Eu tinha 31 anos de idade, eu aprendo muito com os ensinamentos, são vários, né? E um dos meus gigantes, que eu me apoio nos ombros, é Jesus. E Jesus, há 2000 anos atrás, se ele fosse falar em dimensões, como Einstein, as pessoas não iam entender. Até hoje as pessoas têm dificuldade. Então, Jesus disse o seguinte: existem várias moradas na casa do Pai. No universo, na casa de Deus, Deus está em todo o universo, existem várias moradas. Jesus se referia às diferentes dimensões. Outra coisa que Jesus falou sobre as dimensões, quando ele falou: o meu reino não é desse mundo da terceira dimensão. O meu reino não é desse mundo. O reino dele, né? Ele era um espírito de luz, ele brilhava numa outra dimensão espiritual. O símbolo Shokurei, o símbolo Seireki e o símbolo Honsha Shonen, eles nos conectam elementos tridimensionais. O Shokurei, a terra, você manda reiki para doenças físicas. O Seireki, a água, doenças emocionais. O Honsha Shonen é fogo, doenças mentais. O Daikomyo, doenças espirituais, obsessões. A Organização Mundial da Saúde hoje reconhece. No mundo espiritual, para você acessar esse mundo espiritual, onde estão os desencarnados, você obrigatoriamente você tem que fazer uso do Daikomyo. É igual você, para acessar a internet, você tem que se conectar. Aí você navega. Se você não se conecta lá na internet, você não navega. Então, para você mandar reiki para desencarnados, isso só é possível. Você pode mandar reiki? Pode. E o Karuna pode mandar? Pode também, só que tem que ter o Daikomyo. Que o Daikomyo quer dizer Deus brilhe em mim, seja meu amigo. Aquele Dai, que representa a Santíssima Trindade, aquele primeiro ideograma, Pai, o Filho e o Espírito Santo,
que a Niara, nossa aluna índia, que deu aula de reiki nas florestas, ela dizia que quando ela desenhava o Daikomyo, que os filhos dos índios, que eles chamam de curumim, via dourado, primeiro traço. O segundo do Daikomyo, que via azul clarinho. E o terceiro, o rosa claro, que é a chama trina. Então, a gente percebe, né, pela visão daquelas crianças indígenas, que a espiritualidade acaba se complementando. Mas não há como você conectar com espíritos desencarnados sem o Daikomyo. Isso é a primeira colocação que eu queria colocar. Nenhum livro fala sobre isso. Eu estou escrevendo um livro agora, que as pessoas não querem saber de morte, elas querem saber de vida. Só que as pessoas, algumas, esquecem que quando a gente nasce, a gente começa a morrer. Todo mundo que nasce entra numa contagem regressiva. É o poema de número 69 do grupo de estudo Mikao Sui, do Imperador. O título é O Relógio. A morte está escondida nos relógios. E uma cunhada minha, que eu conto, ela não acreditava em reiki, né? Ela faleceu prematuramente aos 23 anos. Minha sogra me autorizou a publicar essa psicografia e ela nunca leu um livro meu. Nunca... A outra cunhada fez o curso, meus cunhados fizeram um curso. Rita teve 4 irmãos, né? Ela é a quinta, né? 2 meninas, 2 meninos, ela é a quinta. Foram 5 irmãos. E essa menina não quis saber. Quando ela desencarnou, na missa de sétimo dia, eu estava em Londres. E eu não pude ir na missa, eu estava em Heathrow, indo para a Índia, estudar reiki na versão do Osho. Aí eu mandei reiki para ela. Aí eu fiquei mais de um mês na Índia com Rita, né? Na missa de 30 dias eu não pude ir, mandei reiki para ela. Aí em seguida veio o dia 2 de novembro, que era finados, mandei reiki para ela. Uma aluna nossa, que trabalha com psicografias, não cobra R$ 1 de ninguém e só atende pais que perderam os filhos prematuramente. A gente nem pediu isso. Um belo dia ela chega com um envelope, ela tinha recebido uma psicografia da minha cunhada, falecida prematuramente, pedindo à minha sogra, meu sogro, que não nutrisse mágoa do motorista, porque ela já veio premeditada a viver pouco. Era uma questão kármica. Se ela não morresse daquele jeito, sem sofrimento, ela foi atropelada, ela não sentiu dor. Ela nem olhou, o ônibus bateu, ela desencarnou sem adoecer, sem dor, sem nada. E ela tinha que desencarnar, e aquele motorista foi um instrumento, né? Que a gente não nutrisse mágoa, ela falou muita coisa. No final, no último parágrafo, fala assim: peça desculpas ao Johnny por eu não ter acreditado no reiki em vida. Eu precisei desencarnar para acreditar no reiki. Diga a ele que quando eu desencarnei, que o meu perispírito, que é o corpo emocional mais o mental, ficou mutilado. E eu tive que ser tratada num pronto-socorro universal. Vocês podem se informar com isso no livro Nosso Lar, ou no filme Nosso Lar, para vocês verem como é que funciona. Lá tem hospitais, né? Médicos, enfermeiros, voluntários. Diga a ele que quando ele me enviava reiki, pétalas multicoloridas se materializavam à minha frente e se incorporavam, os termos foram exatamente esses, se incorporavam na minha essência espiritual como um verdadeiro bálsamo confortador. Então, peça desculpas a ele, que eu precisei desencarnar para acreditar. E aquilo me chamou a atenção, pétalas multicoloridas, até que a gente acessou um livro psicografado da editora do Conhecimento, por um médium já falecido, ele psicografou em 1955, que é Hercílio com H+, pelo espírito da Indochina, o mestre Ramatiz. E ele fala em alguns livros, como A Vida Além da Sepultura e outros livros, sobre essas pétalas que alimentam os espíritos. Então, vocês podem mandar reiki e mandar karuna para os espíritos desencarnados. Não só podem, como devem. Eu vou recomendar que vocês assistam um desenho mexicano, que diz que, acho que o nome
Rita vai lembrar aí, não sei se ela pode botar para vocês o link. A vida é uma festa, tá? Da importância do dia de finados, que é feriado. Aí o pessoal, em vez de orar pelos mortos, como acontece no Japão, na Índia, né? Eles reverenciam os antepassados, o pessoal vai fazer churrasco, vai para a praia, porque é feriado, e esquece que é dia de finados. A importância de reverenciar os antepassados, orar por eles, tá? Porque pode acontecer uma segunda morte, que é a dissolução do perispírito. Então, é muito importante vocês enviarem reiki para desencarnados. Vocês podem enviar pelo caderno de nível 2, abrir um segmento, desencarnados, colocando o nome do desencarnado. Uma coisa importante é a data do desencarne. Não é a data de nascimento no planeta, é a data que voltou para o plano celestial, que voltou para casa. E na mandala de cristais, você pode ter um envelope na capa desencarnados, o nome sempre é lápis, porque lápis tem grafite, grafite tem carbono, carbono armazena memórias. E aí vocês apliquem reiki. E vocês podem mandar também o Karuna, tá? Porque pode ser que você tenha o teu avô, a tua avó, seu pai, a sua mãe, que já tenha desencarnado. E que você a pessoa se foi, desencarnou e você tem uma mágoa. Ficou um pacote mal empacotado. A pessoa desencarnou com mágoa ou você com mágoa. Isso gera os vínculos, né? Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Tem nada de alma gêmea. São almas algemadas. Espíritos altamente comprometidos karmicamente, quando não há perdão, que precisam reencarnar novamente numa mesma família. Lógico que Deus apaga a memória, né? E às vezes aquele teu filho recém-nascido, que você morre de amores, é o teu pior inimigo de outrora. Então é muito importante que esses nós sejam dissolvidos de mágoas. Eu tenho um parente próximo que tem mágoa de um outro parente meu muito próximo que já desencarnou. Eu não tenho, mas esse meu parente muito próximo, que eu morro de amores por ele, tem mágoa de um outro parente. Minha mãe sabe de quem que eu estou falando. E então é muito importante a gente mandar o Harf. Harf, ele perdoa, né? O Zonar, aquela mágoa superficial. É muito importante a gente mandar assim. Então, a pergunta da Gisela, a pergunta seria, para o envio de reiki à distância para desencarnados, na foto, fazendo uso símbolo 4 naturalmente. Exatamente. Você desenha os símbolos todos, no final, ao invés de Chokurei, você bota o Kriya. Depois você ainda pode, se tiver que ter perdão, ainda manda o Raf, manda o Zonar. Se a pessoa suicidou, você manda o Shanti para ela. Ela vai precisar de paz, ser um suicida. Então, essa foi a contribuição. Gilmar e Marcília chegaram. Estamos com 24 colegas no grupo, tá? Bem-vindos, Gilmar e Marcília. Então, não sei se eu respondi, né? Eu me aprofundei muito, por isso que eu falo. Eu respondo, mas falo, no dia do tutorial a gente se aprofunda mais nesse assunto, porque aí a gente vai conversando aqui. Então, Gisela, eu não sei se eu tirei sua dúvida. A Onélio está dizendo que a esposa, a Bruna, muito querida, também está assistindo a transmissão com ele. Ok, Bruna? Então tá. Gisela, muito grato, tá? Então vamos em frente, pessoal. Olha, a Rita acabou de postar para vocês. Eu vou pedir um. Eu vou passar de. Eu sou professor, né? A minha vida inteira eu fui professor. Eu não me lembro de uma época da minha. Na universidade, eu era aluno e era monitor, para não pagar o bandejão. Eu dava 8 horas de aula toda semana de física. E era voluntário como professor de karatê. Então, eu vou passar um dever de casa para vocês, tá?
No próximo tutorial, eu vou pedir para saber quem que viu. Vocês assistirem esse vídeo aqui. A vida é uma festa. É um filme. É um filme mexicano, é um desenho. Só que esse desenho ele nos passa uma mensagem muito importante, da importância da gente manter o que no Reiki, lá no Japão, eles fazem isso, reverenciaram, agradecer aos antepassados. Nós temos dentro de nós memórias ancestrais, Jung chamava de arquétipos. Nós temos memória nos átomos de carbono. A mulher, quando ela nasce, ela já nasce com todos os óvulos. O homem que produz novos espermatozoides. Esses óvulos têm átomos de carbono. Deus não está criando novos átomos de carbono e tem memórias de 100 gerações. Então, você pode ter dentro de você uma depressão da tua tataravó, que sofreu na época da Primeira Guerra Mundial, a sua bisavó, e você carrega esse trauma. Isso você trata com Roncha Zechonen Zona, tá? Então, o dever de casa, tá? Estamos com 24 pessoas, é assistir esse filminho aqui, que é muito agradável, tá? Muito agradável. Então, essa foi a Gisela. A Bruna, eu tenho uma pergunta da Bruna aqui, eu não sei se é a mesma Bruna, esposa do Nélio. Não sei se o Nélio aqui pode me dar essa informação, tá, Nélio? Eu tenho uma pergunta aqui. Bruna, tá? Uma pergunta feita é ela sim. Então, vamos priorizar a dúvida dela, tá? Eu vou marcar a pergunta dela. Vejam que eu estou priorizando quem está online, tá? Tem um monte de perguntas aqui. Em geral, a gente não consegue finalizar. No Caruna 1 eu consegui, mas em geral ficam perguntas para a próxima reunião, né? É sempre bom, né? É igual trabalho. Trabalho é uma coisa tão boa, né? Trabalha, trabalha assim, aí deixa um pouquinho para o dia seguinte para já ter o que fazer no dia seguinte, né? Vamos ver o que ela nos. Mestre, gostaria de saber se os símbolos de carona podem ser adicionados à caixa e caderno. Então vamos lá, pessoal. Caixa e caderno são técnicas de nível 2, tá? São conhecidas como técnicas de transformação. Tem muita gente que não adota. Quem que não adota? Professores. Por que que eles não adotam? Porque eles não estudaram muito o Reiki. Que se eles pegarem a tradução lá do memorial, a pedra, onde estão as cinzas de Mikao Sui, lá em Tóquio, né? Diz que o Sensei Uzui pregava, dois pontos, abre aspas, está na página 64 do manual de vocês, quem fez comigo. Este, que é o quê? O Reiki, é seguramente um método desconhecido, que até então ninguém conhecia, para trazer a boa sorte. Fecha aspas. Quem falou isso? Mikao Sui, descobridor do Reiki, que ficou 21 dias, na madrugada do 22º dia, ele foi iniciado diretamente por Deus. A ciência fala isso, Einstein. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus capacita os escolhidos. Ele era um escolhido, foi capacitado por Deus na madrugada do 22º dia. Isso está lá na pedra. E na pedra diz que o reiki é uma prática para trazer a boa sorte. Então, através do reiki, você pode interferir em acontecimentos. Ah, hoje eu estou com sorte, hoje eu estou com azar. Hoje, graças a Deus, era 18 horas, eu estava orando aqui numa varanda que nós temos aqui, do meu lado. A gente mora em cima de uma montanha, né? A Gisela conhece. Da nossa montanha, eu vejo a casa da Gisela. E às 18 horas, a gente ora, Rita e eu, né? E eu falei para ela, poxa, hoje o dia foi muito bom, tá? Coisas muito boas aconteceram. Nós ficamos aqui 3 dias com a nossa tradutora que mora no Japão, mestre de Reiki, né? A Sensei Emiko.
Hoje eu fui buscá-la, que ela dormiu aqui na roça, em Dom Viçoso, aqui do lado, na casa de uma amiga de infância dela. Eu levei ela para visitar, depois eu fui buscá-la, né? Mas a gente acabou ficando 3 dias juntos. E a gente definiu muitas coisas boas. Hoje o dia foi muito bom. Entre as coisas boas é que a gente vai inaugurar um instituto, a sede do instituto, aqui em São Lourenço. Rita e eu temos 3 salas que são próprias. No Rio de Janeiro não é própria, é alugado, são 2 salas. São Paulo tem uma. E aqui nós temos salas próprias. Então, é um sonho antigo a gente inaugurar a sede própria. E a gente convidou ela e os professores de Tóquio para virem, e eles aceitaram. Então, nós vamos fazer uma festa. Não vai ser esse ano, tá? Que a gente precisa de um tempo para organizar. Vai ser. Eu vou saber agora no Japão quando é que o sensei vai poder vir. Então, nós teremos uma grande festa, tá? Lembrando que deve ficar lotado. A prioridade serão as pessoas que estão no grupo de estudos Mikao Sui, porque é uma sala a gente fica limitado a paredes, né? É diferente de um grupo de WhatsApp que a gente vai botando gente no Zoom. Então, sobrando vaga, a gente vai abrir para os nossos alunos. Mas nós teremos uma grande festa com a presença de 3 professores japoneses aqui em São Lourenço. Me lembro que a Gisela queria voltar para o Rio e a Ana Maria Cetrângulo, que é a nossa aluna de primeira aluna que nós tivemos, falava, e eu nem morava aqui. Ela falava, Gisela, você não vai embora, você fique aí que o Johnny vai morar aí e vai trazer novidades. Agora, de onde que a Ana Maria Cetrângulo tirava isso? Nem eu sabia que isso ia acontecer. E a Ana dizia que a Gisela não podia voltar para o Rio de Janeiro. Gisela está me escutando, né? Então é isso. Então, a Gisela está aqui, exatamente assim, mestre. E ela está aqui, né? Com certeza ela vai estar na inauguração, a Gisela. E a Bruna me pergunta se esses símbolos podem ser usados no caderno e na caixa. Então, primeira coisa, é fundamental ter o caderno e a caixa. A pessoa chega no nível 2 e às vezes não faz. E o fardo fica muito mais leve se você tem um caderno, tem uma caixa, ou a mandala de cristais no nível 3A. E aí a gente aprende que o Shokurei vai te ligar ao magnetismo da Terra, o Shokurei que está na caixa, no caderno e na mandala. Seireki, a Lua, e vem a energia feminina da Lua. O Honsha Zeshonen é o Sol, vem ao masculino. E quem tem o Daikomyo, a Deus, vem a energia do universo. Aí você manda reiki para 1.000 pessoas na caixa. Se mandar pela redução, você só pode para uma por vez. Ah, mas por que que na caixa pode para 1.000 pessoas? Porque não é você que está mandando. Você imantou a caixa ou o caderno. É como você carregar o teu telefone celular com bateria e durante 24 horas chegam 1.000 mensagens. A caixa manda o reiki para as pessoas ao longo daquelas 24 horas. Não é você que mandou. Você só carregou a caixa e o caderno. E aí o caderno ficou conectado. Então, se você colocar um harf, por exemplo, um chant, um yavá, esses símbolos eles não vão conectar a astros. Então, não há vantagem nenhuma de você chegar na capa do caderno e colocar um harf, colocar um chant. O objetivo é conectar o caderno ao Sol, à Lua, ao planeta e ao universo. O Iavá não vai te conectar a um outro astro. O Shanti também não. O que você pode fazer na hora de você aplicar reiki no caderno, na caixa, é você, ao invés de usar o Shokurei, você desenhar o Kriya. Na hora de aplicar reiki, você desenhar o Harf, o Shanti, você canalizar energia naquelas pessoas, mas não desenhar na caixa. Então, o que cabe realmente é na hora que você estiver aplicando no caderno, vamos supor que você peça para os refugiados da guerra da Ucrânia. Então, eles estão sofrendo porque tem uma guerra. Então, eles sabem por que eles estão sofrendo. Então, você vai usar o Zona.
São os problemas superficiais. E aí você pede na Caixa, pelos refugiados, e aplica o Zonar. Mas não que ele vá ter uma função ali desenhado dentro da Caixa. Então, não sei se eu me expliquei, Bruna. Se você puder responder aqui através do Nélio, se você entendeu. Você pode, se você quiser tirar o Chocurê e botar o Cria, tudo bem, porque é a mesma energia. Mas não vai tornar uma conexão mais forte. Se você botar o Chocurei ou Cria, não muda nada. Que a diferença é na canalização e não na conexão com o astro. Então, nem o Cria eu colocaria na capa do caderno, da caixa. Vamos em frente. Ludmila, não sei se a Ludmila está me escutando. Ludmila está aqui. Então, vamos ver aqui. Tá. Ela está aí. Estou aqui, tá? Estamos com 26 colegas. Vamos ver o que a Ludmila nos traz, tá? Para mim, essas perguntas aqui é uma caixinha de surpresa, porque eu não tive tempo. O pessoal perguntou agora, e eu estava resolvendo outras questões, eu só marquei. Então, para mim, estou vendo agora isso. Não tive tempo nem de me organizar para preparar as respostas, tá? Vamos ver a Ludmila. Boa tarde, mestre e colegas. Algumas dúvidas mais básicas. Quando ela fala isso, eu fico até arrepiado, porque não tem nada de básico, ela faz perguntas complexas, né? Mestre, teria algum símbolo do Karuna que ajudaria com a sinusite? Claro que tem. Claro que tem. A sinusite, nós sabemos que ela nasce de um bloqueio do sexto chakra, que é o Ajna Chakra. Então, esse chakra, ele faz ressonância com essa cor aqui, a ponta da caneta Bic, que é o azul índigo. E os símbolos, eles captam a mesma energia, que é a energia que gera 7 cores do arco-íris, mas eles filtram 6 e deixam sair uma das cores. Então, os paranormais que trabalharam conosco, eles dizem que o reiki ele sai dessa cor aqui quando você desenha o Shanti, que é o olho de Horus, que é o quarto símbolo do Karuna 2. Então, se você... E está no livro isso, tá, Ludmila? Se você for lá no... É que se eu for procurar agora, eu vou atrasar um pouco. Mas se você desenhar o Shanti e aplicar reiki aqui, ó, aqui, 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 que ele atua nessa faixa aqui, você vai tratar sinusite. Então, a resposta, o símbolo é o Shanti. No caso de envio à distância após o envio do reiki, se o reikiano apenas imaginar o símbolo do Karuna e falar o e entoar o mantra do mesmo 3 vezes, seria suficiente? Ou é necessário desenhá-lo em cada mão e entre as mãos? Outra pergunta dela, né? No curso eu falo, vai desenhar o Shanti? Desenha numa mão, desenha na outra mão. Tem gente que reclama no 3A, mão dominante, vai ter que mudar. Aí chega no Karuna, no mestrado, tem que desenhar com as 2 mãos, pessoal. Então tem que aprender a desenhar com as 2 mãos. Porque lá no Karuna ou lá no 3B vocês vão ter que desenhar. Então, o Shanti nas 2 mãos é assim que a gente aprendeu domingo passado. Shanti, 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 desenha o Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. 2 minutos e meio, mais ou menos, aplica o Karuna. Tá? Aí ela pergunta se ela imaginar ao invés de desenhar, se vai funcionar. Aí nós vamos lá na ciência. Einstein disse o seguinte: tudo, tudo é tudo. Não sei se Rita consegue achar essa citação, procurando de Albert Einstein, imaginação, imaginar. Tudo que você puder imaginar, você poderá realizar. Então, se você imaginar, você vai realizar.
Outra coisa que Einstein falou sobre a imaginação, é outra citação da imaginação, tá? Que a imaginação, essa aí com certeza a Rita vai achar, ela é mais importante do que o conhecimento. Então, qual é o conhecimento? Eu orientei desenhar nas duas mãos, bater palma, chanti, 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 aqui na frente, chanti, chanti, chanti. Só que esse é o conhecimento. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, se você conseguir imaginar, você vai conseguir. O grande problema, sabe por que que eu peço para desenhar nas mãos e aqui na frente? Eu vou remeter vocês a Jesus, tá? Num curso de mestrado que a gente deu no Instituto, nós tínhamos um professor já falecido, era um professor de geologia. Não sei se a Georgette vai lembrar dele. Eu acho que aqui Miriam Muniz, que é o professor Paulo Tibana, do Rio de Janeiro, professor doutor de geologia da UERJ. Não sei se é da época dela, da Georgette, tá? E aí ele pediu para a turma toda entrar em oração. A Lia, que esteve ontem no grupo de estudos, ela lembra dele, porque eram da mesma turma. Ele pediu para toda a turma entrar em oração. Estava todo mundo, inclusive a minha prima da Ilha do Governador, que trabalha com a Francisca, que é muito católica, né? Só que acredita em reencarnação. Então, já nem sei mais o que é. A Miriam falou que não o conheceu. Ele faleceu já, né? E a minha prima conseguiu. Eu me lembro a Sarita, que ontem estava também, que é judia, conseguiu. Mas eu diria assim que cada 3 alunos de mestrado, deviam ter 22 pessoas na sala, só um que conseguia. Só que estava todo mundo orando. Só que só um conseguia. Ah, tá. A Georgette falou que é da época da outra Georgette, que já faleceu também, a Georgette Silva. Isso mesmo, tá? Eram 2 Georgettes, inclusive eram sócias, e sentavam uma do lado da outra, eram sócias, eram amigas, e a outra, ela já veio a falecer. O pessoal fala, nossa, mas morre todo mundo? O Instituto vai fazer 30 anos, pessoal. Tem gente que chegou no Instituto, tá? A dona Inês Kassel, da Alemanha, essa Georgette vai lembrar dela. Dona Inês. Miriam vai lembrar dela também. Uma alemã. Ela chegou, a Georgette falou que sim, com 80 anos, lúcida, e veio e chegou até o mestrado, e deu uma excelente professora de Reiki. Ela começou a estudar com 80 anos. A Miriam falou que lembra dela. Tá bom? E a questão da imaginação é o seguinte: Jesus, ele falava assim, não mandava orar. Jesus recomendou. Ora, tá? Orar e vigiar, Jesus. Só que Jesus falava também: orem, mas não façam como fazem os gentios, que eram aquelas orações mecânicas, bonitas, pomposas, da boca para fora. Essa oração é igual o papagaio do Amazonas. Ele fala, fala, fala. Aí você chega para o papagaio e fala: olha, eu não entendi direito o que você quis dizer. Você pode explicar melhor? E o papagaio não explica nada. Eu morei no Amazonas 9 anos. Eu vi muito papagaio falando, mas se você pedir uma explicação, ele não te explica nada. Ele ora, o papagaio fala da boca para fora. E tem gente que ora da boca para fora. A oração, ela tem que nascer no coração e não na boca. Por isso que Jesus falou: não façam como fazem os gentios. Eles eram desalmados, né? Então, muita gente pode ter dificuldade de imaginar. O que é a oração que Jesus feita, que Jesus recomendou? Não façam como fazem os gentios. É a oração feita com fé. E o que é uma oração feita com fé? É a oração que nasce no coração e não na boca. Que é uma oração acreditada. Então, o que é uma imaginação? A Ludmila está me falando em imaginar os símbolos. O que é uma imaginação? É um pensamento.
E o que é um pensamento? Pensamento é uma coisa que tem cor, tem forma e ocupa lugar no espaço. Tem livros que falam sobre formas, pensamento. Nada colore tanto a nossa aura como os nossos pensamentos usuais. Então, uma imaginação é um pensamento acreditado. Então, se você tiver condição de imaginar qualquer símbolo, Ludmila e pessoal, de forma acreditada, com fé, você não vai precisar desenhar nas mãos. O problema é que, pelo nosso estudo no mestrado, cada três, só um consegue. Os outros dois pensam que estão orando. Eles pensam. O que eles estão fazendo é desenvolvendo um bom hábito, que é orar. E o que é que preconiza um método? Método Reiki, método Karuna, é funcionar com 100% das pessoas. Então, para que os símbolos funcionem com pessoas que têm dificuldade de imaginar, que é o pensamento feito com fé, igual a oração feita com fé, para funcionar com todos, aí eu recomendo que desenhem nas mãos e aqui na frente. Aí eu garanto para vocês que vai funcionar. Mas se você tiver uma boa capacidade de imaginação, você não precisa desenhar nas mãos. Então, não sei se eu respondi a pergunta da Ludmila, tá bom? A Miriam falou que lembra, inclusive, da Georgette, que já faleceu. A Miriam é uma aluna muito antiga do Instituto, está conosco nos cursos presenciais, nos cursos online, né? E agora está no grupo de estudos Mikau Sui. Estava sempre muito presente, ela conheceu essa turma toda, né? A Ludmila falou que respondi, tá? Respondeu sim, muito claro. Vamos terminar aqui. Deixa eu ler de novo a pergunta da Ludmila. Boa noite, mestres e colegas. Alguma dúvidas básicas, quer dizer, não tem nada de básico. Mestre, teria algum símbolo do Karuna que ajudaria com a sinusite? Sim, o Shanti. No caso de envio à distância após o envio do reiki, se o reikiano apenas imaginar o símbolo do Karuna e falar ou entoar o mantra do mesmo 3 vezes seria suficiente ou é necessário desenhá-lo em cada mão e entre as mãos? Se você tiver uma boa capacidade de imaginação acreditada, você não precisa desenhar, tá? Nem todo mundo tem. Por isso que eu recomendo nas mãos. Como, primeiramente, já enviei o reiki à distância para a pessoa, quando coloco o símbolo Karuna para enviar para a mesma pessoa à distância, logo a seguir do reiki, seria necessário repetir o nome do receptor? Não precisa. Basta você ter a intenção que siga para o mesmo receptor. Você não precisa repetir o nome do receptor novamente. Seria necessário repetir o nome do receptor novamente ou bastaria a intenção do reikiano em continuar enviando para aquela pessoa? Basta a intenção, tá bom? Albert Einstein, vamos de novo no Einstein. A energia segue onde tem duas coisas. Atenção, então você tem que estar com a atenção, você está enviando energia para alguém. E intenção. Quem falou isso foi o Einstein. Então, basta você ter a intenção de que a energia continue seguindo para aquela pessoa. Não precisa mais repetir o nome dela. Então, retirei as dúvidas da Ludmila. Rita colocou aqui, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu ensinei de uma forma, mas se você imagina de outra forma, a sua imaginação vai ser mais importante. Está aqui no grupo do WhatsApp. Rita colocou para vocês. O roxinho do Einstein, né? Que é um dos meus gigantes também, né? Porque o conhecimento é limitado. Tá? O conhecimento é ali do Instituto, lá, a aula do domingo passado em Copacabana, no sábado, né? Ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Tem algumas traduções que falam abrange todo o universo. Você imagina o teu filho. Pô, hoje minha filha está na Indonésia, mais velho. Eu imagino ela, eu me conecto com ela. Bom,
tiramos a dúvida da Ludmila, né? Então, vamos em frente. Tânia Araújo, ela está presente? Eu me lembro que eu dei boa noite para ela. Está aqui a Tânia Araújo, tá? Está me ouvindo, Tânia? Ela está aqui. Vamos ver, então, a dúvida dela. Nossa, é um testamento aqui, né? A Tânia. Mas a prioridade é dela, que ela veio à aula, né? Eu priorizo quem veio à aula, tá? Então, vamos lá. Boa tarde. Ela postou isso aqui, era 18 horas e 42 minutos. Logo em seguida, eu fechei o grupo. Então, vamos lá, pessoal. Tenho as seguintes dúvidas. Se dermos reiki, complementando com o Karuna num abrigo de animais, ao termos contato com os cães e gatos, que estão muito assustados, podemos usar o Nossa e o Shanti para curar os medos? Olha, eu não vejo o porquê de usar o Nossa. O Nossa ele vai aumentar a criatividade e a capacidade de comunicação. Eles vão latir mais ainda. O Nossa ele pode tirar bloqueios, sujeira do chakra, tá? Eu usaria no abrigo Zonar, eles foram abandonados, eles foram, muitos foram abandonados, foram maltratados. Então, aquele trauma superficial, lembra que o Zonar atua na primeira camada da cebola. Eu usaria o Zonar, usaria o Shanti para trazer paz, porque o Shanti atua nos medos. E os cães são chakras cardíacos com 4 patas e um rabinho, né? E pelo. Eles não são de guardar mágoa, né? Eles guardam medo, traumas, né? Eu nem o Harf. A gente usa Harf para os humanos perdoarem, mas os animais, eles são igual às crianças, eles estão conectados a Deus pela pureza do coração deles. Um cão, um gato, eles são anjos disfarçados que Deus envia para o planeta para a gente aprender. Não sei se alguém aqui tem um cachorrinho em casa, um gatinho, né? A gente aprender com esses animais o que é o amor incondicional. Por isso que eles vivem pouco, eles morrem com 12 anos, que eles já aprenderam a amar. E a gente aprende muito com os animais sobre o que é o amor incondicional. Alguém tem animais aqui, né? Não sei. Então, eu não usaria o Nossa, não. Usaria o Zonar e o Shanti, tá? A Aparecida falou que eles nos ensinam e nos humanizam, tá? Vamos lá. Esses símbolos podem ser utilizados depois do Zona? Pode, mas eu não vejo o porquê. O motivo do Nossa aí. Tá? O Nossa é para aumentar a capacidade de comunicação, de criatividade, dissolve bloqueios nos chakras, tá? Mas o Zona, sim, e o Shanti. Nesse contexto, reiki e animais, devo terminar sempre com um selamento com o Shokurei ou não é necessário? Não é necessário. O Shokurei é quando você sintoniza, aí você abre a portinha e sela, né? Não é necessário. Você lava as mãos para desconectar, né? Faz uma oração de agradecimento para que vá uma onda magnética de agradecimento para os animais, pela oportunidade que você teve de ajudá-los. Você retém até 30% do volume canalizado. Então, você agradece, ali já é um selamento e lava as mãos. Tá? Não vejo essa necessidade. Tem muita escola que fala isso, mas eu não ensino isso, não. O pessoal vê por aí na internet. Eu sempre falo, evitem consultar na internet. É igual papel, né? A internet aceita tudo. O pessoal vai escrevendo um monte de loucuras. E se vocês forem consultar, selecionem muito bem o site. Procurem se apoiar no ombro de gigantes. Gigantes. Então, procurem se posicionar no ombro de pessoas que conheçam mais do que vocês. Hoje você bota no Google Translator, você entra num site do Japão, você tem o site do Fuminori Aoki, do Doi Hiroshi.
o João Magalhães, eles são gigantes. O próprio William Hand, tá? Eu não trabalho mais com ele, porque a gente ensina o Karuna de forma independente, já expliquei isso para vocês o porquê, mas ele é um gigante. Ele é um gigante. Tanto é que eu tenho uma pintura dele, o pessoal que fez o Karuna 1 e 2 no Rio de Janeiro, na minha sala de aula. Sou muito grato a ele. Ele é um gigante. Agora, tem muita gente que lê meia dúzia de livro e bota na cabeça que é uma autoridade. O nome disso é síndrome do estrelismo, mas não é só no reiki, no Karuna. Isso tem na agronomia, na medicina, na química, na física, tem em todo canto. Com muita cautela com a internet, tá? Então, esse negócio de selamento, que você vai fazer para fechar é uma oração de agradecimento. Isso é o selamento. E lavar as mãos para desconectar. E no reiki japonês, ao invés de lavagem de mãos, a gente usa Kenyoku, porque estava tudo congelado, era inverno, né? Era aquele banho seco. Se eu coletar os pelos ou tirar fotos aos animais mais debilitados para fazer posteriormente o envio à distância, o tratamento pode ser igualmente eficaz? Igualmente. A foto é um endereço vibratório, o pelo é um endereço vibratório, o endereço é um endereço vibratório. Você, para mandar à distância, você precisa do endereço vibratório, que na radiestesia a gente chama de testemunho, que é uma latitude e uma longitude. Você precisa de duas informações, por isso que Jesus também falou duas ou mais pessoas. Então, você pode fazer a foto e o pelo, ou o pelo e o endereço, ou a foto e o endereço. Ó. Você pega duas ou mais, hein? Ou a foto, o pelo e o endereço. Tá bom? Mas é eficaz, sim, igualmente. É igual você receber uma mensagem, vamos supor, Tânia Araújo. Eu mando uma mensagem para você, tá, informando que hoje, dia 14, vai ter aula de Karuna 2. Eu mando em privado. Ou eu mando a mesma mensagem no grupo, que tem um monte de gente. Você vai receber a mesma mensagem. A mensagem que eu te mando em privado ou no grupo, ela mudou? Não muda. É a mesma mensagem. As pessoas têm dificuldade de entender. Aí por isso que eu faço metáforas, né? Para que as pessoas, na comparação, nossa, é a mesma coisa. Se ele me manda uma mensagem privada, ou se ele pega a mesma mensagem e bota no grupo que eu estou, e todo mundo vê, qual é a diferença da mensagem? Qual é a diferença da energia? Então, é igualmente eficaz. É a resposta que eu estou te dando, tá? Pergunta 5. Nesse contexto dos abrigos de animais, ou quando estamos. Olha, eu vou te convidar, Tânia Araújo, para a gente escrever um livro de animais. Você tem que escrever. Eu faço o prefácio para você. Imagina aí a experiência que você já deve ter em reiki em animais, né? Se você escrever, eu faço o prefácio e consigo uma editora para você publicar. É difícil, né? Conseguir a editora hoje em dia. Então, nesse contexto dos abrigos de animais, ou quando estamos a atender um cliente que conhece pouco sobre o reiki, ou que é mais desconfiado, é suficiente utilizarmos os símbolos do Karuna e mentalizarmos o mantra? Se você imaginar, né? Tiver um bom poder de imaginação, ao invés de desenhá-lo, sim, a gente acabou de falar sobre isso. Se você tem uma boa capacidade de imaginação, você pode. Entoar 3 vezes o OM, mais o Zona. Aqui eu não posso responder. Eu vou pegar essa pergunta aqui, deixa eu marcar ela. Eu vou fazer uma pausa de 30 segundos. Tutorial, vou lá em outro tutorial. Mestrado de Karuna, que se eu não me engano, Rita marcou, hein? Vou pedir a Rita para botar aí a data do tutorial de Karuna, de mestrado de Karuna. Acabei de transferir
a sua pergunta. Só um minutinho, senão a gente se perde. Depois eu não lembro quem foi que fez a pergunta, tá? Tânia Araújo. Então, vamos lá no mestrado. Araújo. Não esqueço, pessoal, o meu HD já tem quase 63 anos. É muita informação na minha cabeça. Acabei de transferir para lá, que eu não posso falar de símbolo ON no Caruna 2. Não tenho a certeza se poderei assistir na íntegra a aula de hoje, mas desde já sou muito grata pela atenção e disponibilidade. Ok, tá? Eu acho que a Tânia, ainda não tenho o mestrado. Li sobre esse assunto no livro do João Magalhães. Agora sei que é matéria de mestrado. Ah, ela está falando sobre o símbolo ON. Porque o João, ele realmente ele tem esse perfil. Os livros dele são muito bons, tá? Mas ele escreve realmente a nível de mestrado. Livros excelentes, mas é como se todo mundo fosse mestre, né? Aí ele realmente ele dá uns toques assim avançados. Aí quem não tem o mestrado fica meio que boiando, tá? Mas eu recomendo os livros dele, tá bom? Ele é um gigante. Não só recomendo, minha filha mais velha, ela mora em Portugal. Já levei minha mãe, um congresso lá em Lisboa. Então, a minha filha mora em Portugal, meu neto, né, tem 9 anos, mora em Portugal. Apesar de Rita e eu não estamos, a gente não estar mais viajando, a gente está tirando o pé do acelerador, mas vamos inaugurar um instituto aqui. A gente está reduzindo bem a carga de trabalho. Então, com relação a viagens internacionais, eu estou indo para o Japão agora, em novembro, e não vou mais. Se alguém quiser ir para o Japão, comigo, né? O Japão continua lá, a pessoa pode ir. Sensei vai continuar lá, a nossa tradutora. Mas se quiser ir comigo, se a viagem ficou cara, a pessoa pode ir só no jantar. O jantar custa eu divulguei nos grupos, né? US$ 120. Ah, mas é muito caro para um jantar. Mas não é só o jantar. Ali está o aluguel de uma sala privada. Eu aluguei um salão, aluguei aparelho de som, aluguei um funcionário para ficar na porta, para não entrar penetras. E a gente vai ter uma lista, né? Que essa lista vai ser fechada um dia antes. E a pessoa que quiser ir no jantar de gala, só que tem que usar roupa de gala. Tem kimonos lá que é o preço de um carro 0 km. Então a gente vai alugar essas roupas por um dia, né? Aí fica em conta. Então tem que usar roupa de gala. Por isso que a gente vai antes para o Japão, porque não é simples, né? Para homem é mais fácil, mas eu alugo em meia hora. A Rita vai querer olhar tudo e ver qual que vai ficar melhor. Mas as mulheres são assim. Eu acho legal, tá? Então, se vocês quiserem ir, não precisa ir em toda a viagem. Pode ir no jantar, né? E a gente vai estar festejando os 25 anos. E com relação a Portugal, eu vou continuar indo para Portugal. Não cobro nada, né? E vou nos congressos e faço uma palestra representando o Brasil. Aí vou ficar com a minha filha, meu neto. Eu convido vocês. E vale a pena, né? Por que que eu aceito Portugal? Porque eles são emblemáticos. Eles apresentam os trabalhos científicos produzidos nas universidades, nos hospitais. E eu, sempre que eu vou para Portugal num congresso, eu ensino alguma coisa, mas eu aprendo muito mais do que eu ensino. E a gente está sempre, né? Isaac Newton falou: o que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora
parte que a gente não sabe, e o reiki é isso. O que nós sabemos do reiki é uma pequena gota, o que a gente ignora é um oceano. O reiki é uma arte, o karuna, que tem que ser estudado pelo resto da vida. Por isso que eu não paro de estudar. Tá bom? Então, o João Magalhães, eu estou sempre com ele lá em Portugal. Inclusive, ele vai no nosso evento lá no Japão, tá? Ele não vai nos acompanhar, ele vai lá nos eventos, vai estar presente e volta, porque ele tem um emprego fixo, ele não pode ficar. Quem quiser conhecer o João Magalhães, vá no nosso evento de Portugal. Então, aqui eu tirei as dúvidas da Tânia, tá? Deixe-me ver aqui, temos 45 minutos ainda. Adriana, eu tirei a dúvida, Gisela, Bruna, Ludmila, Tânia. Vamos agora para dúvidas que. Ah, hoje, a Fernanda está me ouvindo? Fernanda Lemos? Ela não está, tá? Ela postou hoje, eu achei que eu tinha que trazer para cá uma boneca, porque você pode mandar o Karuna pela técnica do substituto. Lá no meu livro tem um boneco. No grupo de quarta-feira, que foi ontem, eu sempre uso um substituto, uma pessoa. Eu tenho usado uma boneca linda, né, aqui, que é a Gisela. E os homens se conectam com a Gisela. Mas somos todos seres humanos, né? Então, eu não tenho problema nenhum em me conectar com uma boneca, se alguém usar para molde para mim. Mas pode ser que alguém tenha. Ah, é. Então, eu recomendo aqui que vocês usem um boneco mais neutro. Eu gosto de usar um ursinho. Eu acho que todo mundo já brincou de ursinho, meninos, meninas, tá? Independente do gênero, né? Então, para eu, Johnny, não tenho problema nenhum em me conectar. Então, vocês podem mandar o reiki, mandar o Karuna, tá? Se você fizer um trabalho online, ao vivo, como eu fiz ontem, Reijus, Gisela aqui, todo mundo conectado com ela, né? E os rapazes, o Marco que está me ouvindo, não sei se o Marco continua me ouvindo, o Marco estava lá conectado com a Gisela. Acho que desse grupo aqui, eu acho que só, não sei, que eu lembre aqui, quem chegou foi a Ana Paula Ribeiro, bem-vinda, Ana. Ela foi iniciada no Caruna 1 e 2, sábado e domingo passado, no Rio de Janeiro. Está chegando pela primeira vez aqui num grupo de dúvidas, né? Eu não sei, que eu me lembre aqui foi o Marco, né? A Gisela, o Marco. Ah, o Marcos Vanderlei. São dois Marcos, né? Então não tem problema, somos todos seres humanos, né? Mas pode ser que alguém tenha dificuldade de se identificar com a boneca, tá? O Marcos Vanderlei está aqui também. Então, eu recomendo, eu uso um ursinho, mas não vejo problema nenhum de usar uma boneca, tá? Se a pessoa prefere usar a boneca. Então, essa foi a Fernanda Lemos. Aqui eu marquei no grupo, pessoal, já falei sobre isso hoje, todas as aulas de Karuna 2 estão no Zoom, está na nuvem, tá? Do curso que começou no dia 30 de janeiro de 2023 e terminou no dia 7 de fevereiro. E hoje é o nosso primeiro grupo tutorial. Eu não dei um grupo antes porque eu tive uma cirurgia que eu tive que fazer de emergência, né? Eu já tenho 63 anos, de vez em quando dá uns problemas. Principalmente depois que eu tive terceiro Covid, começaram a aparecer alguns problemas no meu corpo, né? Juntou com a idade, não sei se foi da vacina, não sei se foi do Covid, eu sei que depois desse episódio, e aí acabou atrasando. Eu tive que cancelar eventos, então não foi um ano assim, não tão simples para a Rita e para mim
em função de problemas de saúde. Esse foi o motivo que nós decidimos que nós iríamos ao Japão esse ano fechar um ciclo, agradecer ao sensei, tá? Então, eu quero que vocês guardem isso. Se vocês puderem, pessoal, baixar no computador de vocês essas gravações, no HD, se vocês forem para a roça, que não tem internet, você no computador você consegue assistir. Do jeito que está aqui, você depende de uma internet de boa qualidade para assistir às aulas. E sei lá, dá um problema nesse Zoom aí, um bug aí, a gente não sabe, né? Essa questão na Ucrânia, a Rússia tem armamento nuclear, a OTAN tem armamento nuclear, aquilo ali é um barril de pólvora. Dá um problema no planeta, e aí? Como é que fica essa nuvem? Será que ela vai funcionar normalmente? Então, eu recomendo que vocês baixem. Já pedi para a Rita mandar para mim todas as aulas, desde o nível 1, eu vou ter no meu computador. Vou organizar tudo isso em pastinhas, tá? Eu vou ter no meu computador. Então, eu recomendo que vocês guardem, por isso que eu marquei novamente. Bom, a Luana, não sei se ela está me escutando, a Luana Tavares, Ludmila está aqui. A Luana está por aí? Acho que a Luana não está, tá? Por isso que eu tenho priorizado as pessoas presentes, né? Mas vamos à dúvida da Luana. Vou marcar a dúvida dela, marquei aqui no grupo, com o dedinho, para que vocês vejam onde eu vou ler. Querido mestre Johnny, bom dia. Espero que esteja bem, com saúde plena. Graças a Deus, Rita e eu estamos bem. Dúvidas? Ao fazer minha aplicação diária, olha, pessoal, aplicação diária. Nunca, da mesma forma que você tem que tomar café da manhã todo dia, almoçar todo dia, jantar todo dia, dormir todo dia, ir ao banheiro todo dia, a autoaplicação você tem que fazer dela um hábito. Você tem que aplicar o reiki de manhã. Quando eu falo reiki, não é só o reiki, o karuna. Cedo, acorda mais cedo, para que você se prepare para o dia. Você pode ter problemas naquele dia. Todo mundo tem. Jesus falou: para cada dia, abaixo do seu próprio mal. Caiu no planeta, o planeta tem um karma coletivo. Aí você vai ter problema de saúde, de família, de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, problemas operacionais, é o carro que quebra, é uma lâmpada que queima, é um dente que você tem de uma hora para outra. Semana retrasada, que é um bloco meu. Estava no Rio, tive que ir no dentista. Quando você menos espera. Então, o reiki, se você aplicar de manhã, ele vai te dar energia para você fazer atividade física. Hoje eu já caminhei 4.500 metros. É pouco. Para a Rita, Rita costuma andar 20, 30, 22. Para ela isso não é nada. Mas hoje eu andei 4.500 metros. Até 17h30 eu estava caminhando. Então, aplicar reiki de manhã vai te dar energia para fazer atividade física, para você trabalhar, para você produzir, para você ganhar dinheiro. Se você não tiver R$ 5, você não toma um café na esquina, você não pega um ônibus, um metrô. A gente tem que trabalhar com energia, não é chegar morrendo lá no trabalho. Então, ela fala aqui: ao fazer minha aplicação diária, vocês precisam fazer da autoaplicação um hábito diário. Aí entra o Karuna. E lá os documentos de Mikao Sui de manhã e à noite. Por quê? A gente passa um dia, às vezes, se aborrecendo, enfrentando problemas. Ontem, Rita e eu tivemos um dia muito duro em termos de trabalho, sabe? Que gerir o instituto, os problemas que acontecem. A gente tem muitas editoras, muitos contratos, livros publicados em vários países. Então, foi um dia de muito estresse ontem. Hoje foi um dia bom. Então, ontem, quando eu fui deitar, Rita, ela dormiu, né? Na minha frente.
Eu nem contei para ela, um sobrinho nosso tinha adoecido do lado dela. Para não... Falei, vou deixar para contar de manhã, não vai mudar nada agora. E aí o que me fez dormir foi a autoaplicação com o símbolo Shanti. Eu tive que aplicar o reiki, eu fiquei muito desarmonizado. Aí usei o Shanti, aí eu, bom, embarquei. E acordei muito bem, né? Se não fosse o carona, pessoal, não tinha dormido. Essa noite agora, que amanheceu hoje. Então, a autoaplicação é 2 vezes, tá? Posso realmente substituir o Chokurei pelo Kriya? Não só pode, como eu recomendo. Que a vazão fica muito maior, o reiki fica 4 vezes mais forte. Porque um Chokurei a 1, 2 é ao quadrado da 4. 1 ao quadrado dá 1. Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, o Kriya são 2 Chokureis atuando juntos, que dá 4. Pode fazer de manhã e à noite, porque ele vai potencializar. Então, a resposta é sim, Luana, tá? Ela não está presente. Pode ser que ela assista depois. Durante as 24 horas subsequentes, posso aplicar os demais símbolos a qualquer momento? Sim. Porque o Chokurei e o Kriya, eles te ligam ao planeta. Quando você usar o Chokurei em você ou numa pessoa, aquela energia, ela vai ficar 24 horas. É igual você faz uma refeição, ela dura, você tem que fazer a outra daqui a 3 horas, por exemplo. O reiki é daqui a 24 horas. Então, se você aplicou reiki meio-dia hoje, amanhã, 11 horas da manhã, você quiser, o Karuna vai funcionar. Que o reiki de ontem ainda está ativo. Ele dura 24 horas. Interessante, não é a pergunta dela. Então, a resposta é que pode usar o Karuna. Se você tiver usado o reiki nas 24 horas que antecederam. Isso também vale para outras pessoas? Vale. Filho, marido, para quem você quiser. No caderno, preciso desenhar e ativar o Kriya nele? Não. Você pode desenhar o Kriya, desenha o Daikomyo, fala o mantra 3 vezes, Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. O Roncha Zeshonen, fala Roncha Zeshonen, né? Eu costumo conectar com o timbre. Roncha Zeshonen, Roncha Zeshonen. Desenho Seireki, eu costumo conectar com a lua dentro do timbre. Seireki, Seireki, Seireki. Aí, ao invés do Shokurei, eu desenho o Kriya, pego o caderno, falo cria, cria, cria. Só que na capa está Chokurei. Só que eu desenho cria. Fica mais forte. Ou basta seguir a aplicação no mesmo após me auto-aplicar? Pode seguir também. Você vai estar canalizando. Eu posso fazer a auto-aplicação no meu corpo. Se eu usei os símbolos, eu não preciso desenhar de novo. Eu já pego o caderno e venho direto para o caderno. Não preciso desenhar os símbolos novamente. Me reconectar com o sol. Já conectei com Rocha Zexonen, com a Lua, então não precisa. Essa é a pergunta da Luana Tavares, tá? Já tiramos a pergunta da Fernanda Lemos. Luana, Fernanda. Luana. Deixa eu me localizar aqui, que eu me perdi um pouco aqui. Deixa eu... Me achei. Luana, Fernanda. Ah, temos uma pergunta do Lobão. Lobão está me ouvindo? Sérgio Lobão? Só um pouquinho, Gisela. Não sei se o Lobão está me ouvindo. O Lobão esteve na aula presencial no domingo passado. Não está, tá? Ele estava na sala de aula. No sábado, no Caruna 1, e no domingo.
Vamos ver o que ele pergunta. Bom dia, amigo e mestre Johnny. Espero que estejam bem. Quais símbolos você indica para aplicação no caso de labirintite, de reiki ou karuna? Bom, a primeira coisa, com exceção do Rama, do Karuna 1 e do Kriya, do Karuna 2, os outros 6 símbolos, que é o Zonar, o Reilio e o Harfi do Karuna 1, o Nossa, o Iavá e o Shanti do Karuna 2, eles pedem que você aplique reiki, ou em você ou na pessoa. Me lembro que a Ana Paula, que está me ouvindo aqui, ela é confeiteira. O dia que vocês precisarem de um bolo, Gisela, que mora aqui pertinho, a gente antigamente comprava bolo, Rita e eu. Agora a gente compra dela, né? Ela é nota 10, né? Aí ela ficou olhando para mim e eu falei assim, olha, o Karuna é a cobertura do bolo, é a cereja do bolo. Eu ainda perguntei para ela, ela faz uma cobertura bonita, bota cereja. Falei, adianta você botar cobertura se não tiver o bolo? Então você tem que aplicar terra, água, fogo e ar. Shokurei, Serreki, Roncha, Zeshonen, Daikomyu, para entrar com o quinto elemento, que é o éter, que é o Karuna. Então, a primeira coisa é aplicar o reiki. Como, Lobão? Pode ser pelo joelho, coxa e coxa, técnica de nível 2, desenho símbolos. Pode ser pelo umbigo, técnica de 3A, que é o ensino no 3A. Não quer dizer que seja eu que ensino, 3A e 3B. Resotiriorro, autoaplicação pelo umbigo. Você pode usar o nível 1 com símbolos, e aí você entra com o Karuna. Agora vamos falar de labirintite. Se vocês pegarem o nosso livro, Reiki Apostilas Oficiais, aquele grossão, eu dou aula de níveis 1, 2 e 3A, na página 196, 197, 198, é a vantagem de estudar com o autor do livro. Eu mando já direto para a página. Vocês vão ver 3 tabelas que falam, é um resumo de um estudo que eu fiz quando eu estive no sul da Índia com Rita, que é esse conhecimento de chakras não vem do Japão. O japonês não fala de chakras. Quem fala são os indianos, né? Eu gosto muito do conhecimento dos chakras. E aí vocês vão ver que na página 197, os 7 chakras, eles são bloqueados por emoções diferentes. E esse chakra aqui, que é o Ajna Chakra, ele é bloqueado com ganância, é a pessoa que nunca está feliz com o que ela tem, ela quer sempre mais, mais, mais. Eu estou tão feliz porque Rita e eu chegamos à conclusão que o que a gente tem, a gente agradece tanto e já é o suficiente para a gente viver bem. A gente morre e não leva nada, né? A gente precisa é viver bem, com saúde, ser feliz. Só que tem gente que não pensa assim. A gente vê esses políticos que roubam, 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 vão morrer, não vão levar nada, eles vão direto para o inferno, gerando karma, porque estão roubando dinheiro público, né? De hospitais. Então, a pessoa que tem ganância, ela bloqueia esse chakra. Só que eu, Johnny, eu já tive uma época na minha vida que eu tive muita ganância, que eu queria comprar minha casa própria, meu carro. Eu perdi meu pai, eu era muito novo. Minha mãe deu um duro danado para a gente não passar fome, nunca passei fome, graças a Deus e a minha mãe. Mas aí, quando eu me formei como engenheiro agrônomo, eu queria meu carro, minha casa, queria viajar. Então, eu tive uma época da minha vida que eu tive ganância. E eu tive alguns problemas nesse chakra. Só que eu tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos. E tem pessoas com 80, 70 que são muito gananciosas, bloqueia esse chakra. Esse chakra ele bloqueia também com arrogância. Arrogância é a pessoa que se sente superior aos outros. Ninguém é superior nem inferior a ninguém. Nós somos semelhantes. Jesus, quando teve que provar que ele era um grande mestre, ele podia ter andado sobre as águas. Ele podia ter transformado água em vinho, ele podia ter multiplicado 5.000 peixes, 5.000 pães, ele podia ter curado paralíticos. Ele lavou o pé dos discípulos, numa demonstração de humildade.
Então, todos esses grandes mestres, eles foram humildes, eles nunca se colocaram numa situação de superioridade. Só que a arrogância, tem pessoas que se sentem a bala que matou Kennedy, o dono da cocada preta, a pessoa se sente superior aos outros. E isso faz com que elas não sejam humildes, elas se tornem arrogantes e queiram se impor, principalmente perante as pessoas mais humildes. Observem minha esposa, Rita, quem conhece ela, como ela trata as pessoas humildes. A minha sogra, minha mãe. Então, você conhece a personalidade de uma pessoa, o caráter, pela maneira que ela trata os fracos e humildes. Só que pessoas muito arrogantes, elas bloqueiam essa chácara. Então, é a ganância. Não é que seja tudo isso, são coisas que podem bloquear esse chácara. É a ganância, a arrogância, a tirania. A tirania é a pessoa que gosta de ver o outro sofrer. Uma vez eu vi um adolescente, depois ele cresceu, casou e matou a mulher com uma machadada na cabeça. Foi preso, já está solto. Ele, na adolescência, estou casado com Rita, vai fazer 30 anos, ele pegou um porco, ele pendurou um porco vivo numa haste, o porco lá vivo, ele cortou o porco no meio, um adolescente. Eu não vi, né? Depois vieram me contar. Abriu o porco, pegou um gato, enfiou dentro do porco e costurou o porco e soltou o porco. Ninguém fez nada. Esse menino cresceu, casou e matou a mulher. Começou com os animais. Então, a tirania, pessoa que é tirana, que gosta de ver o outro sofrer, bloqueia esse chakra. Então, é ganância, arrogância, tirania. Agora, o que é que mais bloqueia esse chakra? Inflexibilidade. Muita gente conheceu, a nossa secretária, minha mãe conheceu, que era a Ivone, ficou 25 anos conosco, aposentou, foi embora. Muito evangélica, ela não acreditava em nada, só o que o pastor falava. Então, tem pessoas muito inflexíveis. Na hora de uma tempestade, se tiver uma árvore frondosa, um carvalho e um bambu frágil, na hora da tempestade, um furacão, um ciclone, a árvore ela quebranta, ela quebra, porque ela não é flexível. O bambu é flexível. Ele reverencia o vento, foi embora o vento, ele volta. Por isso que na natureza, o reiki é simbolizado pelo bambu. É muito importante que nós tenhamos flexibilidade, porque eu, Johnny, não sou o dono da verdade. Por isso que eu pego meus alunos e levo para o Japão para estudar com o Sensei Aoki, Sensei Noriko e outros. Eu levo para o Japão para conhecer o João Magalhães, que a minha verdade não é verdade absoluta. Mas tem gente inflexível, que só aceita a verdade dela. E isso é o que mais bloqueia. Só que isso pode ser uma coisa de 30 anos atrás, 20 anos, 10 anos. Ganância, arrogância, tirania e inflexibilidade. Qualquer uma dessas quatro emoções em excesso cria matéria. Não foi isso que Einstein falou? Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, a pessoa muito inflexível cria matéria. E aí, entre todas as questões, uma é sinusite, que eu já falei, outra, sinusite, rinite alérgica, carne esponjosa, desvio do septo, zumbido, a pessoa fica ouvindo uma abelha no umbigo, no ouvido, como se tivesse um barulho de uma abelha, que é o zumbido. E um dos sintomas é a labirintite. Você baixa a cabeça, levanta e dá aquela vertigem. Essa pessoa, ela com certeza ela tem um bloqueio no Ajna Chakra. Isso pode ser um bloqueio antigo, de 30 anos atrás, de 20 anos, um problema crônico. E aí o símbolo, qual é a cor desse chakra? É essa cor aqui, ó. Eu já falei dela hoje. Aí você vai usar o quê? Depois do reiki, lobão? Shanti, o quarto símbolo do Karuna 2. Pessoal, olha, que maravilha. Consegui tirar toda. Eu fechei o grupo, né? Para não.
Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui da Gisela. O que acontece se a pessoa se esquecer de fazer reiki no caderninho por 1 e 2 dias? Johnny, então a Gisela está me perguntando. O que acontece se a pessoa esquecer de fazer reiki no caderninho por 1 ou 2 dias? Aí eu pergunto para a Gisela. O que acontece se você esquecer de carregar o teu celular por 2 dias? Você vai falar comigo? Johnny, está combinado hoje, 18h30 aí, para eu estar contigo no Reju? Só que você esqueceu de carregar. Você vai escrever para mim? O teu celular deixa de funcionar. O caderno é a mesma coisa. Se você não carrega o caderno, ele deixa de funcionar, igual um celular sem bateria. E se você quiser que o celular volte a funcionar, é só você carregar. E se você quiser que o caderno volte a funcionar, é só você aplicar. Então, essa é a Gisela que acaba. Tirei sua dúvida? A Adriana está aqui. Que maldade, né? Mas eu também acho, né? É, então, ela falou perfeito aqui. Bom, pessoal, nesse exato momento, às 20h41, nós ainda temos 19. Eu não dei intervalo, né? Não tem sobrado muito tempo para a gente dar intervalo. Eu acabo de abrir novamente o grupo. Então, o grupo está aberto, está aqui a nossa figurinha. Grupo aberto, tá? E eu estou à disposição de você. Todas as dúvidas foram tiradas. Eu não tive tempo de me preparar para essa aula, eu não li as perguntas, mas era matéria que eu dominava, então eu creio que eu consegui tirar a dúvida, né, a altura de vocês. Era matéria do meu domínio, né? Teve uma dúvida da Tânia que eu não tirei, eu sei a resposta, mas semana que vem tem aula de tutorial, se Rita puder colocar no grupo, quando vai ser o tutorial de mestrado de Karuna. Outra coisa, pessoal, o mestrado de Karuna, ele vai aumentar de preço, tá? Quando chegamos na pandemia, em março de 2020, já fazia 3 anos que a gente não aumentava os preços de nossos cursos. Aí veio a pandemia e a gente não aumentou. Então, os cursos estão há 6 anos sem aumentar. Só que a conta de luz aumentou, salário dos funcionários, a internet, tudo aumentou. IPTU, aluguéis. Então, a gente está reajustando. Se alguém quiser fazer o mestrado de Karuna, ele é parcelado em 12 vezes. Vou pedir a Rita para colocar o link, tá? Recebe a iniciação, assiste às aulas e já participa agora do tutorial. E evita esse aumento que deve girar em torno de 22%. Tá bom? Estou avisando vocês, porque senão, por que você não avisou que ia aumentar o preço? Tá? Nem todo mundo aqui tem um mestrado de Karuna. Então, caso queiram fazer, aproveitem, porque vai virar e agora, daqui a máximo 15 dias, a gente vai virar o preço, tá bom? E aí vocês recebem a iniciação, recebem o diploma, iniciação online, e quando tiver aula presencial, esse ano ainda vai ter aula presencial. Rita está trabalhando aí nessas agendas. Aí vocês vêm à aula presencial, sem custo adicional nenhum. Então, aqui, Adriana Munhoz, todos os símbolos Karuna têm 1 hora de duração quando aplicados ou só o Nossa? Só o Nossa, tá? O Nossa ele é muito sutil. O Shanti te ajuda a dormir, né? Aí você dormiu, pronto. Eles são muito sutis. O Nossa se aplica, 1 hora depois ele está fraco, você tem que aplicar de novo, tá? Simone Rocha, boa noite. Há uma ordem na aplicação dos símbolos Karuna? Ah, sim, tá? O ideal é sempre começar com o Zona, que é a cura superficial, e para o Reilio, que é a cura profunda. Aplicou o Reilio, o Harf, que é tipo um curativo, todo mundo precisa, né? E aí você usa os outros de Karuna 2.
Se for de manhã, você finaliza com Rama ou com Kriya para você acordar desperto. E se for à noite, você pode começar com eles, mas nunca acabar com eles, porque pode dar insônia. Você finaliza com um Shanti para você dormir bem. Essa é a pergunta da Simone. Rita está colocando aqui tutorial de mestrado de Karuna. Ela deve colocar. Pode explicar por que o Karuna só funciona após o Reiki? Porque é uma energia ligada ao quinto elemento. É como se você estivesse no quinto andar. Você quer morar num prédio no quinto andar. O engenheiro não tem como construir o quinto andar sem antes construir o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. É igual na praia. Você está na praia, de pé na água. Você vai, a areia está lá embaixo, depois vem a água, depois vem o sol brilhando em cima da água e vem o ar. Depois você faz uma oração, conecta com Deus. Ok? São os elementos mais densos para os mais sutis. Então, você tem que gerar uma base sólida. Você não tem como mandar energia para o telhado se você não der uma sustentação. Essa é a Ludmila. Olha, a Rita acabou de colocar aqui no dia 26/9, deixa eu ver aqui, 9, é uma terça-feira, tá? Hoje são 14. Daqui a 12 dias, dia 26 é um dia antes do nosso grupo de estudos. Então, daqui a 12 dias tem aula de mestrado, tá? De tutorial de Karuna. Então, se alguém quiser fazer, está convidado. Professor, em relação ao substituto, depois da aplicação para desconectar, usamos o Shokurei? Eu não vejo essa necessidade, não, Aparecida. Como o Shokurei, ele dá força à imaginação, se você imagina que você está desconectando e joga um Shokurei, ele vai dar força à desconexão. Então, se você se sente bem na hora de desconectar, usar o Shokurei, você pode fazer. Tem escolas que usam. No Japão, eles não usam isso. A gente desconecta com oração de agradecimento, ou Kenyoku, banho seco, ou lavagem das mãos. Tá bom, Aparecida? Mas, se você quiser, você pode. Eu estou aqui tirando dúvidas, tá, pessoal? Estamos com 26 colegas no grupo. Tirei a dúvida da Gisela, que ela postou aqui no chat, porque estava fechado o grupo. Tirei a dúvida da Adriana Munhoz, da Simone Rocha, da Ludmila, da Aparecida, e não está surgindo mais dúvidas. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Sobre o Caruna 1, querem fazer alguma pergunta? Semana passada nós tivemos o tutorial de Caruna 1, né? Eu consegui tirar todas as dúvidas. Pode ser que vocês tenham alguma pergunta a fazer sobre o Caruna 1. Só não pode fazer do mestrado, tá? De Caruna, que vai ser no dia 26 do 7. 26 de setembro, né? 26/9, 26 de setembro, terça-feira. Eu estou sem perguntas. Pessoal, é o seguinte, tiramos todas as dúvidas, tá? Em geral, nas aulas, eu dou de 10 a 15 minutos de intervalo, para o pessoal usar banheiro, tomar uma água, comer uma fruta, né? Hoje nós não demos intervalo, tinha muitas perguntas, eu estava com medo de não conseguir finalizar. Conseguimos, né? Tiramos todas as dúvidas, não demos o intervalo, a gente ainda tem 12 minutos, são 20 horas e 48 minutos, só que nós não temos mais dúvidas, só que as dúvidas vão aparecer. O caminho se faz caminhando. Então, eu vou dando por encerrado esse nosso primeiro encontro tutorial de Karuna, nível 2. Quero agradecer a presença de todos vocês. Tivemos a presença, nesse exato momento, de 26 colegas. Vocês viram que as perguntas foram muito profundas, né? E eu tenho dito nas aulas presenciais que uma aula tutorial ela tem nível de mestrado. Então, quando a gente dá aula de nível 1 de Reiki, são perguntas de nível 1, mas é a nível de mestrado.
E nesse exato momento, a gente teve um Karuna 2, né? Só que essas perguntas que vocês formularam aqui, a maior parte delas, não todas, mas eu diria que 70% foi nível de mestrado. Então, agrega muito. Então, eu peço a vocês, não saiam dos grupos tutoriais, pessoal. Porque para a energia não ficar estagnada, porque até a água parada estraga. Então, nós temos grupos fechados. Então, a água parada estraga. Então, para não ficar estagnado, todo dia eu boto uma citação minha, da minha autoria. Só que eu boto a mesma em todos os grupos. Aí, é tudo a mesma coisa, o pessoal sai. E eu estava olhando aqui, estava pesquisando para ver as perguntas, uns 8 alunos de mestrado de Caruna saíram do tutorial 2, perderam a aula de hoje. Eles não vão perder, porque Rita vai botar lá no grupo do mestrado a gravação. Mas eles deixaram de estar presente e formular as perguntas deles. Então está o Marcos Vanderlei aqui, gratidão, mestre John e Rita. A Francisca, Sensei John e Rita, gratidão, gratidão pelas perguntas formuladas, boa noite a todos. Eu que agradeço. Elizabeth Elin, excelente aula, boa noite a todos. Marcos Vanderlei Bassi, boa noite, John e Rita, todas as aulas são excelentes, muito grato. Eliane Palaoro, gratidão. Miriam Muniz, muitíssima gratidão pela hora maravilhosa. Gilmar e Marcília, boa noite a todos, gratidão. Ludmila, gratidão, excelente aula tutorial. Tânia Araújo, né, contribuiu com as perguntas também. Excelente noite a todos, gratidão. Elizabeth Carvalho, muito querida, esteve presente nas aulas, né? Hoje eu falei muito de você, Elizabeth. Falei bem, tá? No interior, eu fui pegar a Emiko, né, e a irmã dela na casa de amigas de infância. E aí falamos muito de você, né? E eu prometi que eu ia trazer você lá. Você ia gostar, tá? Nesse lugar que nós somos, que é Emiko, é um recanto da Emiko, né? Então, ela fala aqui, gratidão, Johnny Sensei, excelente aula, aproveito sempre para sedimentar os conhecimentos. Isso aqui, a Elizabeth Carvalho falou, adorei. Rúbia Celeste, lá de Macapá, espero que você esteja melhor. Ela estava tendo muita catarse, pele. A pele é o espelho da alma, né? Então, os reijus de quarta-feira, eles estão mexendo muito com as pessoas, inclusive comigo, né? Eu tive febre, tive diarreia, que eu estou fazendo alto reiju. E a Rúbia, tadinha, ela ficou com a pele toda empipocada, né? Ela está dizendo que está melhor. Aí eu passei um floralzinho para ela, não sei se ela está tomando. É um Crebe Apple, né? De limpeza, né? Aparecida, gratidão, sempre no caminho do aprendizado. A Rúbia falou que está tomando floral, né? A gente procura dar atenção aos nossos alunos, né? Eles começam a ter reações de limpeza, as catarses, aí eu sempre passo uma receitinha de florais. Rúbia Celeste, gratidão, Sensei Johnny Rita e demais colegas. A Georgette, né? A gente está morrendo de saudade dela, faz tempo que eu não a vejo. Gratidão pela maravilhosa aula, boa noite a todos. Simone Rocha, né, esteve presente, sempre presente, né? Muito querida. Gratidão, mestres, por mais uma aula maravilhosa e esclarecedora. A Rúbia agradecendo, a Francisca agradecendo pelas perguntas formuladas, a Miriam Muniz, gratidão pela super aula maravilhosa, a Grandília agradecendo, a Adriana Munhoz, dando boa noite para todos, a Grandília dizendo que está aprendendo com esse gigante, imagina, né? Adriana Munhoz, excelente tutorial, dizendo que a aula foi excelente, muito grato, tá? Gisela Glauce, gratidão, mestre Johnny Rita, os esclarecimentos engrandecem muito os conhecimentos. A Grandilha, novamente, gratidão, mestre. E é isso. Então, vou me despedindo de vocês. Estou indo para São Paulo amanhã. Rita e eu deveremos chegar em São Paulo amanhã à noite. No sábado eu tenho uma reunião de maçonaria, né? Eu faço parte da Ordem Maçônica faz 37 anos, não é uma religião, não é uma seita, é uma irmandade que pregamos os bons costumes, né? Então, eu tenho uma reunião no sábado agora. No domingo nós teremos uma aula de Reiki 1. Se alguém quiser reciclar, me avisa que temos 2 vagas. Já está bem cheia a sala, tá?
Se alguém quiser reciclar o nível 1 do Reiki, São Paulo, na capital, domingo que vem agora me avisa, tá? Em privado, ou avisa em Rita. Então, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, e a gente está concluindo às 20h54. E até a próxima, se Deus assim permitir.